Aleluia, louvado seja o nosso Deus, glórias a Deus por este ajuntamento. Estamos na casa do Pai. Confesso que estava com muita saudade da igreja. Um final de semana que eu fiquei fora, parece que eu fiquei um ano fora. Então é muito bom estar aqui, é muito bom estar de volta na casa do Pai. Nós tivemos a oportunidade de adorar o Senhor, engrandecer o nome dEle, exaltá-lo através do louvor e da adoração. E agora nós vamos receber uma semente da palavra, amém, queridos? A semente que é o alimento espiritual. Então eu peço que haja muita atenção na hora de receber esse alimento. E que o Espírito Santo possa dar o entendimento, em nome de Jesus, para que haja realmente a compreensão daquilo que vai ser ministrado hoje. Amém? Nós vamos então finalizar a carta de Tiago. São 5 capítulos, e Deus nos deu a oportunidade de mergulhar nesses 5 capítulos, e aprendemos muitas coisas através da carta de Tiago. Mas ficaram 2 versículos para serem ministrados na manhã de hoje. O finalzinho da sua carta. E são esses 2 versículos que nós vamos abordar nesta manhã. Então eu convido você, meu amado, minha amada, a abrir a sua Bíblia em Tiago no capítulo 5. Lá no versículo 18, nós vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. E eu convido você a ficar de pé para realizarmos juntos esta grande leitura desses 2 versículos. Amém? Aleluia. Diz aqui na palavra de Deus em Tiago capítulo 5, verso 19: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Senhor Deus e Pai, está exposta a Tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor venha, Pai, através do Teu Espírito, ministrar aos nossos corações aquilo que foi dito aqui, Senhor Deus, e abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, Pai, para que possamos viver esta palavra, Senhor. Que ela faça sentido para cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. E que todo cansaço, que toda distração, Senhor Deus, caia por terra em nome de Jesus. E que haja, Senhor Deus, o entendimento da Tua mensagem hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar, meus amados. Antes de iniciar aquilo que foi dito, vamos fazer um rápido retrospecto da carta de Tiago. Durante alguns meses, nós aprendemos muitas coisas com Tiago. Nós aprendemos que devemos perseverar na tribulação. Nós aprendemos que devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. Nós aprendemos que é proibido fazer acepção de pessoas dentro da igreja. Nós aprendemos que as obras acompanharão a fé, e que uma fé sem obra é uma fé morta e vazia. Nós aprendemos que devemos dominar a nossa língua, e aquele que dominar a língua, dominará todo o seu corpo. Nós aprendemos sobre as incertezas humanas, os planos humanos, aliás. Eu vou fazer isso ou aquilo. E Tiago fala: você não passa de uma neblina. Hoje está aqui e amanhã se dissipa. Então coloque diante do Senhor todos os planos e eles serão bem-sucedidos. Nós aprendemos algo relacionado a ricos e opressores. E o apóstolo Tiago faz uma advertência a esta classe de pessoas que têm condição e que oprimem as pessoas que não têm condições. Nós aprendemos a ter paciência em meio aos sofrimentos. Ter paciência e perseverança. E nós aprendemos também o poder da oração. Então, resumidamente, e eu convido você depois a ler de novo toda a carta de Tiago,
para que esses assuntos possam ser cada vez mais presentes na sua vida, na sua mente, no seu coração. Amém, amados? Mas Tiago está falando algo aqui na sua carta, que é relacionado à nossa vida, mas também à vida do nosso próximo. E é assim que ele termina a sua carta com esses 2 versículos. Ele está falando de 2 tipos de pessoas. Ele está falando dos desviados e dos firmados. Dos desviados e dos firmados na rocha. E a pergunta que Tiago fez para mim, e que a palavra, o Senhor fez através da carta de Tiago, e eu agora faço para todos os meus irmãos: de qual tipo você é? O desviado da verdade ou o firmado na verdade? Porque fato é que não tem nada a ver com estar na igreja. Aqui é algo muito mais profundo do que simplesmente estar aqui sentado na igreja. Tiago está falando de desvio da verdade. E nós sabemos quem é a verdade. Tiago está falando de pessoas que se desviaram do caminho de Jesus. Porque a palavra de Deus diz em João, no capítulo 14, no verso 6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E que não há outra forma de chegar ao Pai a não ser por Ele, Cristo. Então, sabendo que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Tiago então diz aqui que algumas pessoas se desviaram da verdade, se desviaram do caminho. Esse é o primeiro grupo de pessoas que desviou-se do caminho, se desviou de Cristo, se desviou da palavra de Jesus, dos ensinamentos, dos mandamentos, simplesmente se desviou da vida cristã. Mas eu quero chamar a atenção a algo aqui. Tiago não falou que essas pessoas se desviaram das sinagogas. Tiago falou que elas se desviaram da verdade. E o convite que ele faz ao outro grupo de pessoas é que possam trazer estas pessoas ao caminho e à verdade, e não para as sinagogas. Então o que eu quero dizer não é trazer a pessoa para a igreja, é trazer a pessoa para Cristo. E consequentemente a igreja vai estar no caminho dessa pessoa. Então o fato de estar em Cristo vai gerar um sentimento, um desejo, a pessoa também estar na igreja, porque é aqui que a gente alimenta tudo isso. É aqui que nós estamos falando de tudo isso. Então a igreja tem importância, claro que sim, é fundamental. Mas o que Tiago está falando é de converter esta pessoa ao caminho da verdade, ao caminho da justiça, e não simplesmente, volta para a igreja. Porque o fato de estar na igreja é triste, mas é real. O fato de estar na igreja não quer dizer que nós estamos no caminho da verdade. Podemos viver uma vida inteira, 50, 40, 60 anos, frequentando uma igreja e longe do caminho, longe da verdade, longe dos ensinamentos de Jesus. Então o que Tiago está falando é muito mais profundo do que simplesmente frequentar uma igreja. É viver um cristianismo, é viver o que Cristo nos chamou a viver, é olhar para a palavra e viver esta palavra, porque quando nós vivemos esta palavra, nós vivemos o próprio Cristo. Mas algumas pessoas se desviaram deste caminho. Vou fazer outra pergunta. Você conhece alguém que se desviou do caminho? Você conhece alguém que está longe do propósito de Jesus, mas que um dia já esteve muito perto? Já viveu o evangelho, foi usado dentro de uma igreja, tem um ministério, tem um chamado,
tem algo especial, mas desviou-se do caminho. Não frequenta mais, não tem mais alegria, não quer nem compartilhar, não quer nem ouvir falar de Cristo. Você conhece alguém com essas características? Pois é, meu amado, Tiago sabia disso, e ele sabia que isto poderia acontecer, e ele está falando de pessoas que fazem parte da igreja, pois ele disse: há alguém entre vós, há alguém entre vocês que se desviou, ou seja, fazia parte, estava na igreja, talvez tenha nascido na igreja, mas por algum motivo se desviou. A conclusão que chegamos é que não é difícil desviar do caminho. Nunca foi difícil desviar do caminho. Naquele tempo já era difícil se manter. Imagina nos dias de hoje. Será que é difícil desviar-se? Talvez você pensou em uma pessoa, talvez você pensou em 2, em 3, em 4, em 5 pessoas. E aí você pega esses 5 e multiplica por talvez 10. Rapidamente aqui chegamos em 50 pessoas. Mais do que estamos aqui. Então, meu amado, a palavra de hoje é: aquele que está no caminho, continue no caminho. Tiago pregou sobre perseverança em toda a sua carta. E aquele que está fora do caminho, Deus quer usar você e eu para de alguma forma trazer essas pessoas para o caminho de novo. Trazer essas pessoas para a verdade, para o significado da vida. Está dando para entender? Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. No capítulo 11, o autor de Hebreus ele faz ali uma lista de testemunhos de fé, heróis da fé. Abraão, Raabe, tantos heróis da fé foram citados ali. Noé, Isaac, Jacó. E aí no capítulo 12 então, ele fala assim: olha, estamos rodeados de grandes testemunhas, uma grande nuvem de testemunhas, são muitos testemunhos de fé. E ele continua: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A minha versão, no versículo 2, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Então, é uma corrida que Jesus ele é o alvo. E o que o autor de Hebreus está dizendo assim: pega todo o pecado, todo o embaraço, deixa para trás, olha para Cristo e corre. E na minha versão também fala: corramos, né? A minha versão no versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que atrapalha e do pecado que nos rodeia, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Como que eu corro? Com os olhos fitos em Jesus. Então, nós somos ensinados, meu amado, a viver olhando para Cristo. E aí eu imagino que é uma corrida de obstáculos. Não é uma corrida simples. É uma corrida com saltos, com lagos, com muitos percalços. Por isso não é fácil. Por isso não é difícil desviar-se.
Porque a corrida da vida é uma corrida difícil. A corrida da vida é uma corrida com muitos obstáculos. E muitas vezes é melhor parar, voltar. Ou às vezes é melhor parar e desviar do caminho. Porque o caminho tem muitos obstáculos. Eu vou pegar uma rota diferente. E eu desvio do caminho. Existem muitas dificuldades nesse caminho, meu amado. Não só as dificuldades da vida, mas também as distrações da vida. Não é só dificuldade que nos faz desviar. Às vezes está difícil, persevera, as coisas não acontecem e eu não desisto, mas uma hora eu chego no meu limite e eu falo, para mim não dá mais. Mas também existem as distrações. Existe o mundo, existe a coisa boa do mundo, existem os entretenimentos, que é também muito bom, que alimenta muito o nosso corpo, e isso também nos faz desviar do caminho. Os desejos da nossa carne nos faz desviar do caminho. O que a minha carne quer, o que ela grita, o que ela anseia, também me faz desviar do caminho. Por isso, não é tão difícil assim desviar do caminho. João no capítulo 6, abra sua Bíblia. Lá no versículo 60. Jesus acabara de ministrar sobre o pão da vida. Ele faz a multiplicação dos pães nesse contexto. E aí as pessoas começam a segui-lo por aquilo que comeram, não por aquilo que ele era. E aí então ele começa a ministrar dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Olha, aquele que comer de mim não vai ter fome. Eu sou o pão da vida. Aquele que comer e beber de mim estará comigo e eu com ele. E ele começa a ministrar tudo isso. E aí lá no versículo 60... Ao ouvirem isso, diz a palavra de Deus, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Continuando no versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se vocês vissem o Filho do Homem indo para onde ele estava? Versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Verso 64. Mas há alguns de vocês que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Verso 65. Ele dizia, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Isso não é algo novo não, meu amado. Pessoas que estavam do lado de Jesus desviaram da palavra, mudaram a rota. Acharam que era muito duro. Então nos dias de hoje não é diferente. Não é fácil seguir o caminho da verdade. Quem falou um dia que é fácil ser cristão verdadeiro, talvez ele tenha se equivocado. Você vai ter que abrir mão da sua vida, você vai ter que abrir mão do seu sonho, você vai ter que abrir mão de algumas coisas materiais, você talvez tenha que abrir mão de riquezas, de sonhos seus, para você poder seguir o caminho da verdade. Você está disposto a pagar o preço? E eu não quero entristecer e desencorajar você, pelo contrário, eu quero te encorajar. Porque é um caminho difícil, sim, mas é um caminho de vitória. É um caminho que no final você vai ver que tudo valeu a pena. Vai valer a pena. Mas realmente não vai ser fácil.
Pessoas desviaram naquele contexto, caminhando com Cristo e falaram não. E nos dias de hoje, pessoas estão também abandonando o caminho. A palavra diz: olha para Cristo, Ele é o seu objetivo, olho fito nele. Quando a gente tira o olho de Cristo, a gente sai da rota, sai do caminho da verdade, a gente se desvia do caminho da verdade. Mas eu estou desviando só um pouquinho, pastor. Esse pouquinho, quando você traça uma reta, ele vai aumentando. Quando vai passando o tempo, ele vai aumentando, aumentando. E pode chegar no ponto de estarmos muito longe do objetivo, da meta e de Cristo. E aí Deus vai ter que usar um corajoso para trazer você e eu de volta para o caminho. Pois é isso que Tiago falou. Pessoas vão se desviar, mas aquele que trouxê-lo de volta vai salvar esta alma, e muitos pecados serão perdoados. Então, meu amado, estamos aqui para, primeiro, dar continuidade. Se você está firme no caminho, continue, persevera. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 10, versículo 12, eu convido você também a abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios 10, 12, diz assim: quem já ouviu este versículo? Se você tem um marca-texto, passa nele. Porque a palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está firme, cuide-se para não enfraquecer, para não desviar do caminho. Por isso a palavra é de perseverança, de continuidade, de cuidado, para que não desviemos da verdade, do caminho de Cristo e dos seus ensinamentos. Continua, continua e continua. E aí, resumidamente, Tiago falou sobre isso a carta inteira. Tiago falou sobre isso, sobre olha quais são aqui as condutas do cristão. Olha aqui como nós devemos viver como cristãos. E nós devemos então perseverar nesta vida. Tiago apresentou o caminho. Tiago apresentou a verdade, Tiago apresentou Cristo. Então é isso que nós devemos fazer, olhar para esta palavra e nos esforçar para vivê-la na sua essência. Eu citei aqui 9 características da carta. Poxa, nós devemos viver, nós devemos perseverar na aprovação, ser paciente, nós devemos orar, nós devemos, a nossa fé tem que ser acompanhada de obras, e por aí vai. Viver uma vida de oração, isso é estar firme no caminho. Viver tudo isso é viver com firmeza, alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. E se aí estivermos firmes, teremos condições para trazer alguém de volta para o caminho. Porque, meu amado, nós lemos no último versículo: aquele então que está forte, traga de volta aquele que está fraco, que se desviou. Mas para eu poder trazer de volta alguém para um lugar, primeiro, eu tenho que estar neste lugar. Não tem como, meu irmão, volta para Cristo, porque é bom. Pô, mas por que você não está também? Irmão, você se desviou. Mas você estava comigo na festa? Você está querendo me levar para um lugar que você não está? É tão bom assim, mas você não está? É tão bom assim, mas você está longe também. Então, meu amado, nós dois temos que voltar. Amém, se for assim, volta os dois. Então, para trazer alguém, primeiro, eu devo estar neste caminho. Eu devo estar vivendo este chamado. Eu devo estar firme para poder então ser instrumento nas mãos de Deus, para ser um influenciador, um agente, uma testemunha, para que eu possa, na graça do Senhor,
trazer alguém para o caminho. Segundo, eu tenho que estar convicto de que isto é um chamado na minha vida. Eu tenho que estar convicto que Deus quer me usar para fazer isso. Eu tenho que estar convicto que Deus me chamou nesta terra para conhecê-lo, conhecer a verdade e também apresentar esta verdade a outras pessoas. Aquelas que não conhecem e aquelas que se desviaram do caminho. Então eu tenho que estar firme e eu tenho que estar convicto desse chamado. Terceiro, eu tenho que orar por esta pessoa. E se o Espírito Santo já começou a ministrar ao seu coração, comece a orar por essa pessoa. Prepara o caminho espiritual para depois entrar no material. Prepara um caminho espiritual orando por esta vida, intercedendo em oração por esta vida. E aí sim, este movimento espiritual vai descer para a terra. Isso é trazer o reino do céu para a terra. E aí você então vai ser usado para poder falar com essa pessoa. O que você vai falar, não se importa o que você vai falar, o Espírito Santo vai falar por você. E muitas vezes você não vai precisar falar, você vai agir somente. Muitas vezes a sua atitude vai falar por você, e essa pessoa vai ver algo diferente, e vai falar assim: nossa, de onde veio isso? Isso veio do Senhor. Aquele Senhor que você conheceu, e que você viveu, e que Ele chama você a viver de novo. Esta palavra tem que fazer sentido para você, meu amado. Ela tem que fazer sentido para mim. Então, nós podemos preparar o mundo espiritual através da oração e da intercessão. E o último é ser a testemunha de Jesus. Essa pessoa tem que ver Jesus em nós. Ela tem que sentir algo e ver algo diferente em nós. Porque nós vamos apresentar este caminho através do testemunho da nossa vida, da forma como nós tratamos as pessoas, da forma como nós lidamos no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa vizinhança, na nossa família. Isso são exemplos de vida. Então, só de olhar, o Espírito Santo vai gerar algo nessas pessoas, ao ponto de olharem e entenderem que elas devem voltar para o caminho, voltar para Cristo. E por último, reforçando aquilo que já foi dito, trazer esta pessoa para o caminho, e a consequência vai ser trazer esta pessoa para a igreja. Porque não adianta convidá-la somente para a igreja, é apresentar o Cristo. E aí, mas ela não veio na minha igreja. Se nós conseguirmos apresentar o Cristo, e esta pessoa que estava desviada, ela retornou ao caminho. Poxa, mas ela está congregando em outro lugar. Amém. Nós não estamos aqui para encher esta igreja, encher o céu. E a palavra diz que esta pessoa será salva. Nós estamos aqui para resgatar as almas do inferno. É muito mais do que trazer a pessoa para a igreja, é resgatar a alma dela do inferno. Consequentemente, ela vai sim vir para a igreja, ela vai voltar para a igreja, mas Tiago está falando aqui de algo muito mais profundo. Tiago está falando de uma alma perdida, que muitas vezes não consegue nem enxergar no futuro. Está tão perdido no caminho da vida dela, que ela nem se lembra daquilo que ela viveu. E aí Ele vai usar você, meu amado, você, Ele vai usar você para ser esta pessoa que vai salvar esta alma. Olha o quanto nós somos importantes para o Senhor. O Senhor poderia mandar os anjos, mas não, Ele escolheu você e eu. E Ele não erra. Ele sabe do potencial que você tem. Ele sabe quem você é. Ele sabe que Ele pode contar com você e comigo para esta missão, porque é uma missão. Agora nós devemos saber
que estamos entrando em um terreno perigoso. Ministrar uma pessoa que está distante, muitas vezes até nas mãos do diabo, é um terreno perigoso. Mas não tenha medo, porque maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. Nós não devemos ter medo, devemos estar preparados. Preparados, somente isso. Devemos estar em comunhão com o Senhor, devemos estar em comunhão com a igreja, devemos estar alimentados da palavra, devemos estar longe do pecado. E aí sim, Deus vai usar grandemente a sua igreja com este propósito. Amém, queridos? Aleluia. Esta era a mensagem de hoje. Esta é a mensagem do final da carta de Tiago. Agora olha para dentro de você mesmo e responda: você é o desviado ou o firmado? Se você está desviado do caminho, eu quero convidar você a voltar para o caminho. Porque o caminho não é só o caminho da verdade, ele também é o caminho da vida. E não há outra rota para chegar a Deus, a não ser esta rota de Jesus. Então volta os seus pensamentos, volta o teu intelecto, volta a tua mente para Cristo, reposiciona os seus pensamentos, reposiciona a sua vida e se recoloca nos caminhos de Jesus. E se você estiver nos caminhos de Jesus, aí sim, você vai querer estar na igreja todos os domingos, você vai querer participar da obra da igreja. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai conduzir você a viver estas coisas. Nós não podemos estar aqui por estar somente. Tem que fazer sentido para nós. Se não faz sentido para você ainda, busque este sentido e viva esta verdade. Amém, queridos?